Olá, minha gente, Pastor Nassif sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu gostaria de compartilhar com você está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11, a chamada história do filho pródigo, que diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus escravos. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. O que esse trecho da palavra de Deus está ensinando para mim e para você? Bem, deixe-me contar a história primeiro e vamos então da história, tirar algumas lições bem importantes para nós. Aqui está um fazendeiro que tem 2 filhos e o filho mais novo pede ao pai: Eu quero a minha parte da herança. O que o pai faz? Distribui equitativamente, em 2 partes toda a fazenda e entrega para os seus filhos. Mais tarde, o filho mais novo pega tudo que tem, vai para uma região distante, vive de maneira irresponsável, gastando irresponsavelmente. Isso significa pródigo, o que gasta irresponsavelmente. Depois que ele gastou toda a grana, para piorar, veio uma fome naquela região, uma crise econômica naquela região e ele passa fome. Então resolve encontrar trabalho e vai trabalhar onde? Em um chiqueiro de porcos. Imagine isso para um judeu. Trabalhando no chiqueiro, morrendo de fome, ele quer comer a lavagem dos porcos, mas ninguém lhe dá comida. Então, quando ele se percebe numa situação pior do que a de porco, pior do que dos escravos de seu pai, que tinham comida de sobra, a ficha cai. Então ele diz: vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer: Pai, pequei contra você, contra os céus, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Considera-me um dos teus escravos. E se dirigiu à casa do pai. Continuando a história da Bíblia, quando ele está se aproximando da casa do pai, o pai o vê de longe. Ele deve estar sujo, empoeirado, cansado, faminto, sedento, Walking Dead, aquele filme terrível. Parecia que estava caindo aos pedaços. O pai o vê e corre na direção dele e o abraça naquela condição de sujeira, de mau cheiro, de fome, de sede, descabelado, desfigurado que estava esse menino. O pai o abraça. E o pai, quando o menino vai começar a dizer: Pai, pequei contra você e contra os céus, o pai interrompe a fala do menino, chama os empregados dele e diz: Ei, preparem uma festa, coloquem uma túnica no meu filho, sandália nos pés dele e anel no dedo, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E assim promove uma grande festa para o seu filho. O irmão mais velho, quando soube da festa, não quis nem entrar na festa, se sentiu injuriado e chamou o pai. Ou melhor, o pai descobriu e foi lá fora e disse: Meu filho, por que você não vai entrar na festa? O menino mais velho respondeu: Este teu filho gastou tudo aí com a mulherada, gastou tudo irresponsavelmente e agora volta com essa cara lavada, ou melhor, com essa cara suja. E você o recebe como se ele fosse teu filho?
faz festa, dá túnica nova, sandálias nos pés, anel nos dedos. Eu nunca recebi nadinha de você. O pai então responde ao filho mais velho: filho, este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Lógico que tudo que eu tenho é teu, meu filho. Vê se entra na festa. Acaba com essa cara de tacho aí e vai curtir a festa de recepção do retorno de seu irmão. O que essa história ensina para mim e para você? Bem, vejamos. Primeiro, quando este garoto pede ao pai a parte da herança, isso significava: para mim você morreu, porque um filho só receberia a herança do seu pai depois do pai morto. Se o filho está pedindo a herança agora, é porque para ele, no coração dele, você nem tchum para mim. Para mim você já era, você está morto para mim. Eu vou cuidar da minha própria vida. E então ele vai embora. Primeira lição: quando pede a herança para o pai ainda vivo, é como se dissesse: papai, para mim você já era, você está morto, você não significa nada. Aí esse menino vai embora e ele começa a gastar tudo que ele tem. Segunda lição: quando nós estamos longe da casa do pai, tudo quanto temos acabará, não se renovará. O que temos só se renova e multiplica quando estamos na casa do pai. Como esse menino estava em terra distante, ele gastou tudo e não houve renovação. Acabou. Terceira lição: quando eu estou longe da casa do pai, em vez de ser instrumento de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, por onde quer que eu vá, eu me torno o provocador da crise. Pessoas em desobediência causam crise. Lembra o Jonas? O Jonas, fugindo do Senhor, trouxe tempestade ao barco onde ele estava e machucou todo mundo que estava no barco e os barcos que estavam em volta, porque ele estava fugindo da presença de Deus, trouxe desgraça. Você quer ver outro caso na Bíblia? Um menino, numa época que Deus diz: invadam estes lugares e não peguem nada do que é deles. Mas um garoto resolveu juntar um pouco de ouro e algumas túnicas, enterrou debaixo de sua tenda. Na próxima batalha, Israel perde feio. Quando eles vão orar a Deus, Deus disse: tem alguém aí que fez o que não devia, me desobedeceu, por isso veio a desgraça. Então Deus diz: santifiquem-se, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. O que eu aprendo? Que a santidade, a obediência, estar em comunhão com o Pai, sempre é a véspera das manifestações maravilhosas e milagrosas de Deus na nossa vida. Mas esse menino estava longe da casa do Pai e atraiu uma crise econômica para aquele lugar. Outra lição que nós aprendemos é que este menino desesperado foi trabalhar com os porcos de um fazendeiro. E judeu não gostava e não gosta até hoje do porco em termos de alimento. Ele diz que é um animal imundo. Imagine a humilhação desse menino tendo que cuidar de porcos. Neste ambiente, ele está morrendo de fome e pede que alguém lhe dê um pouco da lavagem dos porcos. Ninguém deu. Sabe qual é essa lição? Que o endurecimento dos companheiros de trabalho era uma ação invisível de Deus para fazer a ficha dele cair. Você já ouviu falar aquela palavra coincidência? Eu vou trocar hoje por jesuicidência. Quando ele está numa cidade que, de certa maneira, ele atrai a desgraça, ali já era a mão de Deus trabalhando um aperto nesse menino para ver se ele percebe que as coisas ruins que lhes está acontecendo é por causa do distanciamento, porque ele deixou a casa do pai, as bênçãos não se renovaram, a crise se instalou e agora a dureza do coração dos seus companheiros também era uma ação
invisível de Deus para ver se a ficha cai. Coincidência sempre é uma ação de Deus quando ele quer ficar anônimo por enquanto. Então, se não houvesse dureza de coração dos companheiros de trabalho, provavelmente esse menino iria se acostumar a viver no chiqueiro. Interessante, na casa do Pai somos honrados, abençoados, as bênçãos se multiplicam, nós somos instrumentos de levar paz, alegria e prosperidade por onde quer que andemos, mas longe da casa do Pai somos iguais ou inferiores a porcos. Sabe, existe uma coisa na psicologia que se chama psicoadaptação. Isso é bom e é ruim. É bom porque nós conseguimos nos acostumar a situações difíceis, as quais nós não temos poder de transformá-las, e nós nos adaptamos e conseguimos viver. É ruim porque às vezes nos adaptamos ao que é muito ruim, tendo condições de melhorar. Se aqueles companheiros de trabalho dessem comida para ele, provavelmente esse menino se acostumaria a viver como porco e jamais retornaria à casa do Pai. Graças a Deus pela dureza de coração daquelas pessoas. Para mim, era Deus querendo ficar anônimo, agindo no coração daquelas pessoas, endurecendo o coração para com ele, a fim de que a ficha caísse. E a ficha cai. Ele fala, caramba, os escravos de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, no meio de porcos, passando fome. Quer saber? Vou voltar para a casa do Pai. Qual é a próxima lição? O caminho da tua bênção é o arrependimento. Arrependimento não é tristeza, não é choro, isso faz parte. Arrependimento é mudança de rota. Quando você está na estrada e tem uma placa retorno, e você entra no retorno e volta, você se arrependeu. Você estava indo numa direção, percebe que era errada e entra na direção certa. Se arrepender é o caminho para retornar à casa do Pai. Aquele menino tem um pensamento errado, e aí vem a nossa próxima lição. Ele diz assim, vou voltar à casa do meu pai, vou dizer para ele, pai, pequei contra você e contra os céus. Eu não mereço mais ser chamado seu filho, considera-me um dos teus escravos, por favor. Onde está o erro na vida desse menino? Preste atenção nessa lição. Ele pensou, porque eu me afastei da casa do pai, porque eu gastei o dinheiro de maneira irresponsável, porque eu atraí desgraça, porque eu fui morar com porcos, eu perdi a minha filiação. Errado. Quem é filho de Deus, mesmo longe da casa do Pai, jamais perderá a filiação. Ele perdeu a comunhão com o Pai, ele perdeu as bênçãos da casa do Pai, ele perdeu as alegrias e as festas da casa de seu Pai, mas a filiação ele não perdeu. Em nenhum momento aqui na Bíblia Sagrada a história diz, e o ex-filho do Pai. Não. Nunca perdemos a filiação. Às vezes vivemos como se filho não fôssemos, mas somos filhos de Deus. Lembra aquela história quando Jesus disse, olha, o sujeito plantou trigo, mas o inimigo veio e plantou joio também? Os discípulos disseram, se mandares, iremos lá e vamos arrancar o joio. E o Senhor Jesus disse, não, porque em tentando arrancar o joio, pode ser que sem querer você arranque o trigo. O que significa isso? Que joio e trigo são parecidos? Se o joio se parece muito com o trigo, será que é isso? Eu penso que é o contrário. Eu penso que o trigo verdadeiro, às vezes, pode estar vivendo de um jeito tão complicado, tão ruim, tão feio, que passa a se parecer com joio. Ou seja, é filho de Deus vivendo como se não fosse filho de Deus. É um trigo tão sujo, tão feio, tão machucado, que não parece mais trigo, ainda que lá dentro
ele o continue sendo. Ninguém perde a filiação. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, que Jesus se tornou seu Salvador e dono de sua vida, você é filho para sempre. O Senhor Jesus disse, jamais te rejeitarei. Segundo o erro desse menino, ele diz, eu vou pedir para o meu pai me considerar um escravo dele. Onde está o erro desse menino? Eu vou para lá e se meu pai me aceitar pelo menos como escravo, eu vou trabalhar para ele porque eu percebo, sou culpado de tudo que aconteceu e eu vou trabalhar para ele porque eu devo para ele. Este é um grande erro de muitos crentes que querem servir a Deus porque pensam que são culpados e então por culpa querem servir a Deus. Ainda que de fato você o seja culpado pelos seus pecados, Deus não quer que ninguém o sirva por culpa. E Deus também não quer que ninguém o sirva por dívida. Nós não podemos servir a Deus por causa de nossas culpas. Se cremos em Jesus Cristo, fomos perdoados, lavados, purificados no sangue de Jesus e nenhuma culpa mais há na nossa vida. E, portanto, nós não temos dívidas para com Deus, a não ser o amor. O que Deus deseja que façamos, que o sirvamos porque o amamos e não porque temos culpa ou dívida. Quando esse menino está chegando perto da casa do pai, o pai o vê e sai correndo e o abraça e o beija. O que significa isso? Preste atenção nessa lição. O pai ama o filho do jeito que ele está, o pai abraça o filho do jeito que ele está, o pai beija o filho do jeito que ele está, o pai recebe o filho do jeito que ele está. Qual é a lição? Não espere melhorar para voltar à casa do pai. Não espere resolver algumas coisas na sua vida para voltar à casa do pai. Não espere estar mais limpinho para voltar à casa do pai. Volte à casa do pai agora, do jeito que você está, porque é assim que ele o receberá. Ele vai te abraçar, incluindo você. Ele vai te beijar, honrando você. E ele vai te aceitar porque você é filho. Próxima lição. Lembra no começo, quando o menino disse, me dá a minha parte da herança, que significa para mim, você morreu, você já era. Olha que interessante, quando o menino chega, o pai disse assim, este é meu filho, todo estragado, detonado, que horror. Este é o meu filho, que eu abraço, que eu incluo no meu seio, que eu o beijo honrando este meu filho. Não importa o que ele fez da vida dele, não importa o que aconteceu com ele, é meu filho amado. E olha que interessante isso que o pai vai dizer para ele. Quando você pediu a sua parte da herança, você me considerou morto, não foi? Mas olha o que o pai diz, este é meu filho que estava perdido e foi achado. Mas olha que maravilha, este é meu filho que estava morto, mas ressuscitou. Por quê? Porque quando nós nos afastamos da casa do pai, dizendo, para mim você morreu, para mim você já era. E isso às vezes acontece na vida de crentes que passam por experiências muito dolorosas e culpam a Deus de não ter feito nada. Ou você podia ter feito um milagre, você podia ter impedido e você deixou que toda essa desgraça acontecesse comigo. Então eu vou embora, para mim você morreu, tá bom? Olha, quando nós nos afastamos da casa do pai, quem morre é a gente. Deus nunca morre, é a gente que morre. O pai disse, este meu filho estava morto, mas quando se arrependeu e desejou voltar, ele reviveu. Como você pode ressuscitar dessa vida feia, estragada, machucada, cheia de pecados e dores pela qual você está vivendo? Arrependa-se e volte à casa do pai do jeito que você está. Porque quem está morto, quem está morta, é você, não o Senhor. E aí tem mais lições nessa história maravilhosas. Ele manda fazer uma festa, ele interrompe o filho e fala, para, você não vai me servir por culpa nem por dívida.
Para! E eu não quero o teu serviço. Eu não quero transformar você num meu escravo. Eu quero fazer uma festa com você. Antes de me servir, nós vamos festejar o nosso amor. Nós vamos festejar a nossa família espiritual. E então o pai chama os empregados e diz, olha, deem um banho nesse menino, bota uma túnica bonita nele, um anel no dedo e sandálias nos pés. Porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Então, o que significa tudo isso? Primeiro, anel no dedo, o que significa pertencimento. Este anel indica que eu pertenço a alguém, que tem alguém que é dona da minha vida. O anel simboliza pertencimento. O que aquele anel significava? É meu filho, ele é meu, e ai de quem tocar nele, ai de quem fizer qualquer coisa para ele. Eu sou proprietário dele, ele é meu filho, tem pertencimento, nós estamos ligados. Roupa, túnica, o que significa? Autoridade de filho. Sabe, se eu estou dirigindo o meu automóvel, uma pessoa paisana no meio da pista tenta parar o carro, eu sou capaz de desviar dele, abaixar o vidro, olhar para ele e falar, seu maluco, quer morrer? E vou embora. Mas, se aquela pessoa fazendo assim para mim no meio da estrada tiver o uniforme de polícia, eu paro o carro imediatamente, seguro no volante e só falo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Porque eu estou vendo a roupa que simboliza a autoridade que ele tem sobre mim. O que significa a túnica? A autoridade. Ele não era escravo, ele era dono, ele era patrão. Ele também mandava naquela fazenda. Que maravilha! E terceiro, sandálias nos pés. O que significa isso? Liberdade. Escravo anda descalço, com os pés acorrentados. Filho tem sandálias, símbolo da liberdade. Aquela porta ali pela qual você entrou permanecerá aberta e você pode sair a hora que você quiser, porque nesta casa só permanece quem tem com o Pai uma relação de amor e não de escravidão, uma relação de filho e de pertencimento e não de escravidão. Só fica na casa do Pai quem tem uma relação de amor com o Pai. Sandálias nos pés, o Pai está te dizendo, és livre para sair se quiseres. Sabe? Alguém uma vez me perguntou, um pastor deve construir cercas para guardar suas ovelhas? Talvez, mas eu gosto muito da ideia de ajudar a ovelha a crescer e tirar as cercas, a fim de que as ovelhas que ficarem são aquelas que têm uma relação próxima com o seu pastor. Estas não precisam de cerca, elas são livres para ir e vir, mas decidem permanecer por causa da relação de amor que tem com o seu pastor. A mesma coisa, o filho permanece nessa casa por causa do amor. Bem, de repente chega o filho mais velho, e aí temos algumas lições também. Ele não quer entrar quando descobre que a festa é para o filho mais novo que foi embora, gastou dinheiro com prostituição, com coisas ruins, de maneira irresponsável, torrou toda a fortuna que ganhou e agora vem e o pai faz uma festança e manda matar um boi. Então os empregados falam, ei, teu filho mais velho está lá fora. Diz que não vai entrar na festa não. Quando o pai sai lá fora, o filho mais velho diz assim, este teu irmão. E o pai diz, este teu filho, o moço mais velho diz, este teu filho. E o pai diz para o filho mais velho, este teu irmão. O que significa isso? Às vezes nós que estamos na igreja, quando olhamos pessoas que estão arrependidas voltando, nós falamos assim, esse mané aí, essa dona aí. Não, 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 não. Não é esse daí, é nosso irmão. É nossa irmã. O que o pai está ensinando para esse menino é, ele é teu irmão, sim senhor, e vai amá-lo como seu irmão. Outra lição interessante é que esse menino
não tem uma noção clara de todas as bênçãos que estão disponibilizadas para ele na casa do pai. Ele diz assim, você mata um boi para esse cara aí, para mim você nunca deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Isso era verdade? Obviamente que não. No começo da nossa história, quando o filho mais novo pede a parte dele ao seu pai, de sua herança, diz a Bíblia que o pai repartiu para ambos. O pai deu a fortuna dele para os dois, partes iguais. Talvez para o filho mais velho, mais coisas ainda, segundo a tradição judaica. Mas sabe, aquele menino disse, eu não tenho nada. Não era verdade. Ele tinha tudo. Ele não sabia usufruir da graça. Às vezes, a gente, dentro da casa do pai, estamos longe da casa do pai. Às vezes, dentro da casa do pai, estamos tratando o pai não como nosso pai, mas como aquele que é dono de nossa vida. Eu me relaciono com ele não como filho e dono de tudo isso, mas como um escravo sem direito a nada. Não. Não seja um filho pródigo dentro da casa do pai. Não fique longe da casa do pai, na casa do pai. Que lição eu aprendo disso? Que lugar distante não é necessariamente uma geografia distante. Pode ser distante aqui dentro. Não adianta vir na igreja e cantar porque Deus quer que você cante, dar dinheiro porque Deus quer que você dê dinheiro, se batizar porque Deus quer que você se batize e ir lá por obrigação, por sentimento de culpa ou porque você se sente endividado para com Deus. Não! Ele é seu pai. Viva na casa do pai como filho. Bote também a sua túnica, vista também o seu anel, coloque as suas sandálias. Você tem pertencimento, você tem autoridade de filho e você é livre para ir e vir. Não importa de verdade qual é a sua geografia, onde você vive, o que importa é como vai o teu coração em relação ao Pai. Sempre que meu coração está com meu Pai, onde quer que eu viva, serei instrumento de bênçãos, de trazer alegria, de trazer prosperidade, e as bênçãos dele nas minhas mãos só irão se multiplicar. Quem é você? Você é aquele que anda distante da casa do Pai? Está percebendo que as tuas bênçãos estão acabando? Está percebendo que as coisas estão ficando ruins ao seu entorno? Será que você já não está caindo em situações de humilhação e não precisava de estar nesta situação? Quem sabe não é tempo de arrepender-se e ir de volta à casa do Pai. E quando chegar lá, simplesmente Ele estará com os braços abertos recebendo você. Ele te limpará de toda sujeira. Ele colocará uma túnica que representa autoridade. Ele te dará anel que representa pertencimento. E ele te dará sandálias para ser uma pessoa livre em Deus. Ou será você alguém que nunca saiu da igreja, mas viveu até hoje como se fosse um escravo do Pai? Na casa do Pai, sempre há festa, uma relação de amor. Depois de nos amarmos, depois de festejarmos, cada um vai cumprir com a sua responsabilidade, não por dívida, não por culpa, mas por amor, porque eu te amo tanto, você tem me abençoado tanto, eu te sirvo na sua casa, meu Pai. Pense nisso e não se esqueça, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.